Uma resposta ao vídeo do Michelson Borges, ex-dissidente conta tudo. O pastor Michelson Borges, e outros pastores adventistas, estão desesperados com o crescimento do movimento leigo adventista. Estão fazendo de tudo para impedir que esse movimento cresça, e que os fiéis adventistas investiguem. O povo estão perguntando, são estas coisas assim? E os pastores apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores, e silenciar a consciência despertada. O pastor Michelson está usando Jefferson com esse objetivo. Mas não adianta os pastores tentarem impedir, inventando coisas, porque não vão conseguir parar o movimento leigo. Esse movimento está sendo levantado por Deus. É um caminho sem volta. Mas será que o Michelson Borges e o Jefferson falam em harmonia com a inspiração nesse vídeo? É o que vamos descobrir a partir de agora. Ou seja, era um grupo desses que não crê na trindade, na divindade triuna da Bíblia. Isso. Opa, o que você disse, Michelson? Divindade triuna da Bíblia? De onde você tirou isso na Bíblia? Você poderia nos enviar um texto da Bíblia, onde diz que Deus é triuno? Isso não pode ser encontrado na Bíblia, ou nos escritos da irmã White. Um Deus triuno é desconhecido pela Bíblia. A Bíblia diz enfaticamente que há apenas um Deus, o Pai. E todo argumento dos trinitarianos para provar três deuses em uma pessoa se contradiz. Contradiz a razão e contradiz a Bíblia. Você está inventando essa palavra. Doutrinas que requerem palavras inventadas pelo homem, para expressá-las, são doutrinas inventadas. Acrescentar ou tirar da palavra de Deus é aceitável para você, Sr. Michelson? Deus nos exorta a não acrescentar ou tirar coisa alguma da sua palavra. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4, verso 2. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versos 5 e 6. Dissidente, para quem não sabe o que seria o termo dissidente, é quando você tem um rompimento, com a instituição. Um rompimento em vários sentidos, nesse caso seria doutrinário. Quem são os dissidentes verdadeiros? E quem são os dissidentes falsos? Existe o dissidente verdadeiro. Ele se levanta a favor da verdade, por sua igreja ter se desviado da verdade. Jesus foi um dissidente verdadeiro, que se levantou a favor da verdade, pois sua igreja havia se desviado da verdade. Ele discordou dos ensinamentos da sua igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. Se já existia uma igreja, por que ele estabeleceu outra? Ellen White responde: Satanás conseguira seu grande triunfo, ao perverter a fé de Israel. O desejado de todas as nações, página 35. O maior triunfo de Satanás foi perverter a fé de Israel. Os líderes da sua igreja se tornaram dissidentes falsos, rejeitando as doutrinas fundadas por Deus. O mesmo Satanás está fazendo hoje com a igreja, e os dissidentes verdadeiros se levantam. Então Jesus foi um dissidente. Os discípulos foram dissidentes. Martinho Lutero foi um dissidente. Ellen White foi uma dissidente da Igreja Metodista. O Adventismo foi um movimento dissidente do protestantismo. Os fiéis dissidentes sempre serão perseguidos. Os dissidentes foram perseguidos, em maior ou menor grau, durante centenas de anos. O Grande Conflito, página 252. A aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O Grande Conflito, página 445. E o dissidente falso é aquele que abandona as doutrinas estabelecidas. Os mestres nas escolas dos profetas, os escribas, sacerdotes e governadores, abandonaram as doutrinas estabelecidas por Deus. Se tornaram falsos dissidentes. Hoje, os pastores adventistas abandonaram as doutrinas fundadas por Deus, que não era para tirar um J, ou um tio. Nem um alfinete,
deve ser removido do que o Senhor estabeleceu. Review and Herald, volume 5, página 137. Os pastores desobedeceram à ordem de não tirar um alfinete no que o Senhor estabeleceu. A Igreja Adventista hoje entrou numa nova organização. Os pastores hoje são dissidentes da mensagem que Deus estabeleceu. Hoje os pastores adventistas são contra a mensagem do terceiro anjo. Eles são dissidentes da mensagem do terceiro anjo. Observe isso. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, a mensagem do terceiro anjo, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios, e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por quê, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus, se temos estado na obra por tantos anos? Eventos finais, página 180. Eles, aqui, são os pastores. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Review and Herald, 27 de maio de 1890. Não será compreendida, e será chamada de falsa luz. O movimento adventista Alegro Fiel são dissidentes verdadeiros. Eles mantêm as doutrinas fundadas por Deus. Eles seguem a Bíblia e os testemunhos. Então, nós somos dissidentes da nova organização adventista apostatada, como Jesus. E a nova organização adventista apostatada é dissidente das doutrinas fundadas por Deus, através dos pioneiros, como os judeus. A história se repete. A visão antitrinitária acredita, em primeiro lugar, que o Espírito Santo não é uma pessoa e, consequentemente, que não é Deus. Não valou a verdade. Os leigos adventistas fiéis, os dissidentes verdadeiros, não ensinam isso. Eles ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa. Observe. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11. Assim como o Espírito do homem não é uma pessoa diferente do homem, também o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa diferente de Deus. Assim como o Espírito do homem é sua própria pessoa, o Espírito de Deus é sua própria pessoa. Que o Espírito Santo não é uma pessoa separada do Senhor Jesus Cristo, pode ser evidente pelo fato de que o Senhor soprou sobre os seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. E da promessa de que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. É a pessoa de Jesus Cristo e do Pai, em espírito. Através de seu Espírito onipresente, Deus está presente em toda parte. Ellen White diz: o salmista representa a presença do infinito, como permeando todo o universo. Para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que estás ali. Salmo 139, versos 7 e 8. Nós nunca podemos encontrar um lugar escondido, onde Deus não esteja. Sinais dos Tempos. 14 de julho de 1881. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23, 24. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Salmos 11, 4. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Tem conhecimento íntimo de todas as obras de suas mãos, e interesse pessoal em todas elas. Educação, página 132. De acordo com estas declarações do Espírito de profecia e da Bíblia, embora o Pai e o Filho estejam ministrando no céu, eles também podem estar em todo o universo, pelo seu Espírito.
Agora, ele é uma porta de entrada apenas para negar aquilo que o diabo, digamos, quando se tornou diabo, passou a negar no céu, que é a plena divindade de Jesus. Não falou a verdade. Quando Jefferson afirma que os antitrinitarianos negam a divindade de Cristo, ele não está falando a verdade. É comum hoje um equívoco de que, se você não aceita a doutrina da Trindade, você nega a divindade de Cristo. Sobre esse ponto, vamos deixar que os pioneiros adventistas explique para nós, e nos diga se o Jefferson está correto no que diz. Os pioneiros eram antitrinitarianos como nós, e pensavam como nós. Simplesmente, vamos deixar a palavra de Deus e os pioneiros nos falar a verdade. Russell Holt disse enfaticamente sobre esse ponto o seguinte: uma pesquisa de outros escritores adventistas, durante aqueles anos, revela que eles, os pioneiros, rejeitaram a Trindade, mas, com igual unanimidade, sustentaram a divindade de Cristo. Rejeitar a Trindade não é necessariamente despojar o Salvador de sua divindade. De fato, alguns escritores adventistas sentiram que foram os trinitarianos que desempenharam o papel de degradar a natureza divina de Cristo. Russell Holt, em Uma Monografia para o Dr. Mervyn Maxwell, 1969. J. H. Waggoner não acreditava na doutrina da Trindade, e ele disse: a divindade e a pré-existência de nosso Salvador são mais claramente provadas quando as Escrituras se referem a ele como a palavra. João 1:1-3. Isso expressa claramente uma divindade pré-existente. Review and Herald, 27 de outubro de 1863. Observe que ele disse isso no ano de 1863. 19 anos após 1844. Isso mostra que, desde o início do movimento, era ensinado a divindade de Jesus. Isso nunca foi questionado pelos pioneiros adventistas, que não acreditavam na Trindade. Eles, os trinitarianos, afirmam que negar uma Trindade equivale a negar a divindade de Cristo. Mas isso não acontece. Acreditamos firmemente na divindade de Cristo, mas não podemos aceitar a ideia de uma Trindade, como é defendida pelos trinitarianos. J. H. Waggoner, A Expiação à Luz da Natureza e Revelação, 1884. Em 1889 e 1890, Waggoner, filho de Joseph Waggoner, expôs a fé dos adventistas do sétimo dia, a respeito da divindade de Cristo. Nós acreditamos na divindade de Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é Deus. E J. Waggoner. Sinais dos Tempos, 25 de março de 1889. Nos Salmos 45, verso 6, descobrimos que Deus, o Pai, é quem fala, e quem está se dirigindo ao Filho, chamando-o de Deus. Esse nome, Deus, não foi dado a Cristo, em consequência de alguma grande realização, mas é seu, por direito de herança. Ver Hebreus 1:1-8. Um filho sempre por direito leva o nome do Pai, e Cristo, como Filho unigênito, tem por direito o mesmo nome. Como Filho do Deus que tem existência própria, ele tem por natureza os atributos da divindade. Cristo e sua justiça, páginas 7-9. Ele deve receber a mesma honra que é devida a Deus, em razão de ser Deus. Cristo está no seio do Pai, sendo por natureza da mesma substância de Deus, e tendo vida em si mesmo. Ele é apropriadamente chamado de Jeová, o autoexistente. Cristo e sua justiça, páginas 8, 23 e 24. Waggoner diz claramente que Cristo é Deus. Essa foi a base de sua mensagem em Minneapolis, e era a fé dos adventistas do sétimo dia. E nem Waggoner, e nem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eram trinitarianos. Não temos tanta simpatia pelos unitaristas, que negam a divindade de Cristo. Dê ao Mestre toda a divindade com que as Escrituras Sagradas o vestem. Tiago White, Review and Herald, 6 de junho de 1871. Em 1893, Ellen White nos diz que os adventistas do sétimo dia não conseguiram alugar um salão
Porque relatos falsos foram circulados de que os adventistas eram não trinitarianos e não criam na divindade de Cristo. Então ela disse: neste país, os pastores contam as mais falsas verdades às suas congregações, em referência ao nosso trabalho e ao nosso povo. Os circuladores dessas falsidades amam os relatos falsos e se deliciam em dar-lhes uma ampla circulação. Sem indagação, espalham declarações falsas, a fim de prejudicar as pessoas contra aqueles que sustentam a verdade. Por exemplo, alguns de nossos obreiros propuseram apresentar o Evangelho ao povo. Mas eles não conseguiram obter o salão, porque um professor da escola se opôs à verdade e declarou ao povo que os adventistas do sétimo dia não acreditavam na divindade de Cristo. Este homem pode não saber qual é a nossa fé neste ponto, mas não foi deixado em ignorância. Ele foi informado de que não há um povo na terra que se apegue mais firmemente à verdade da pré-existência de Cristo do que os adventistas do sétimo dia. Review and Herald, 5 de dezembro de 1893. Observe que ela diz que o que os adventistas do sétimo dia estavam ensinando era a verdade. Essa verdade que Ellen White está falando aqui incluía a crença não trinitária na divindade de Cristo. Era isso que ela e os outros pioneiros estavam ensinando. Nesse mesmo tempo, novamente ela expressou a fé dos adventistas do sétimo dia, afirmando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, não um filho pela criação, como foram os anjos, nem um filho pela adoção, como é o pecador arrependido, mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o esplendor de sua majestade e glória, um igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele habitou toda a plenitude da divindade corporalmente. Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Esta declaração de Ellen White é um comentário de João 3:16 e ensina que o Filho unigênito de Deus era um filho gerado em todo o esplendor da majestade e glória do Pai, gerado antes da fundação do mundo, nos dias da eternidade. Miqueias 5:2. Isso não é ensinado pelo Michelson Borges, o Jefferson, e a Igreja Adventista hoje, pois eles negam fortemente que Cristo seja o único Filho gerado de Deus. Logo, o Evangelho pregado por eles é diferente do Evangelho que foi pregado pelos apóstolos e pelos pioneiros adventistas, incluindo Ellen White. Portanto, a alegação do Jefferson, de que negar a Trindade é negar a divindade de Cristo, está longe de ser a verdade. Ou seja, que Jesus é exatamente igual ao Pai, em todos os sentidos. Em eternidade, em poder. Exatamente. Né? Ele é Deus como o Pai é Deus, em curtas palavras. E o antitrinitárianismo nega isso também. Acabamos de ver que isso que ele falou não é verdade. Mais uma falsidade foi jogada por terra. Para quem conhece um pouquinho mais dos termos teológicos, é uma espécie de marianismo. Errou de novo. O movimento leigo fiel rejeita a doutrina da Trindade. Não porque Ario a rejeitou, mas porque eles têm uma visão bíblica de quem é Deus e quem é seu Filho. E de fato, existe hoje um movimento mundial, dirigido por Deus, para voltar à posição bíblica sobre o Pai e seu Filho Jesus. E Ario acreditava no que a Bíblia diz, que Jesus é o Filho literal de Deus, que Jesus, como Filho de Deus, foi gerado pelo Pai, nos dias da eternidade, como diz a Bíblia em diversos textos, como em Miqueias 5:2, Hebreus 1, etc. Mas esses ensinamentos de Ario foram manipulados e deturpados pelos homens maus. Eles fazem falsas acusações sobre Ario e inventam que Ario ensinava que Jesus era um ser criado. Mas Ario nunca ensinou que Jesus era um ser criado. Ele sempre ensinou que Jesus era o Filho real de Deus. Na carta de Ario a Eusébio, ele diz: mas o que dizemos e pensamos, e o que ensinamos anteriormente, e atualmente, sobre o Filho de Deus, que o Filho não é um não gerado, pois ele foi gerado. Ele subsistiu antes do tempo, e antes das eras. Ele é pré-existente. Ele não é nenhum não gerado. Ele é o Filho gerado de Deus.
O historiador Limborch escreve: o motivo da controvérsia ariana foi essa. Alexandre, bispo de Alexandria, falando de maneira muito calorosa a respeito da Trindade, diante dos presbíteros e clérigos de sua igreja, afirmou que havia uma unidade na Trindade, e particularmente, que o Filho era coeterno, e consubstancial, e da mesma dignidade com o Pai. Ário se opôs a ele, argumentando da seguinte maneira: se o Pai gerou o Filho, aquele que foi gerado, teve um início em sua existência, e a partir daí, dizemos que ele se manifestou, que houve um momento em que ele não existia. O historiador Limborch continua: e no entanto, apesar de tudo isso, quando Alexandre relata os ensinos de Ário aos bispos, ele o representa em todos os aspectos negativo, que julgou adequados extrair dele, e acusa-o de sustentar que o Filho era criado, como qualquer outra criatura absolutamente do nada, e que, portanto, sua natureza era mutável e suscetível igualmente à virtude e ao vício, com muitas outras doutrinas insidiosas e antibíblicas, que Ário claramente não tinha mantido, ou ensinado. Essa mesma acusação falsa, contra Ário, ainda é usada hoje em dia, com aqueles que acreditam que Jesus é o único Filho de Deus, chamando-os de arianos. A história se repete. E aí, consequentemente, também negávamos o batismo em nome do Pai A fórmula do trinitária. Filho. O que você disse, Michelson? Fórmula trinitariana. Mateus 28:19 não está falando de trindade. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para muitas pessoas, a fórmula batismal em Mateus 28:19 é a prova final que mostra uma trindade. Esse texto é usado por muitos pastores. E eles concluem que Deus deve ser mais de uma pessoa. Será que Jesus realmente estava dizendo que Deus são três pessoas, nesse texto? Como os discípulos entenderam essas palavras de Jesus? Nesse texto, Jesus estava falando sobre quem é Deus. Não, Jesus não estava ensinando os discípulos sobre quem é Deus. Ele estava falando sobre o batismo, e como deve ser feito. O que Jesus queria nos dizer é que há um Pai, há um Filho, e há um Espírito Santo. Não há dúvidas sobre a existência de qualquer um deles. O que esse texto não diz? É importante notar o que esse texto não diz. Não diz que são três pessoas. Não nos diz que Deus é composto de três. Não diz nada sobre sua natureza. Não diz nada sobre o relacionamento uns com os outros. Não diz quem é o Espírito Santo. Não nos diz que os três são um. O texto não menciona nada disso. Esse verso não diz nada que as pessoas estão dizendo. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não está definido nesse texto. Esse é um ponto-chave, que mostra que Deus não é três pessoas. Jesus e Paulo deixaram bem claro sobre quem é o único verdadeiro Deus, que é o Pai. Observe. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17:3. Todavia para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos. 1 Coríntios 8:6. Jesus também disse que o Pai é o Senhor do céu e da terra. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mateus 11:25. Que é o Espírito Santo, segundo a Bíblia. Ora, a este Jesus, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes, e ouvis. Atos 2:32 e 33. E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. E Ellen White confirma. Jesus estava buscando impressionar neles, os discípulos, o pensamento de que, dando o seu Espírito Santo, estava dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Sinais dos Tempos,
3 de outubro de 1892. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 5 e 6. Portanto, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o próprio Espírito Divino do Pai, que ele deu a seu Filho Jesus, e vem a nós através de Cristo, não de algum outro terceiro ser. Jesus é aquele que tem o Espírito Santo para nos dar. Então, quem são os três? Em Mateus 28:19. Eles são Deus Pai, que é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que é Filho literal, o unigênito Filho de Deus Pai, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que ele recebeu de seu Pai. É o próprio Jesus Cristo, que vem até nós, através de seu Espírito. João 14:18, Apocalipse 13:20. Não é outro ser, chamado Deus Espírito Santo. Esta é a verdade sobre Mateus 28:19. Ou seja, é um texto autêntico, né? Então, todos os pioneiros da igreja, mesmo não crendo na Trindade, existem cartas, documentos, manuscritos deles, onde mostram que usavam a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora falou a verdade. O texto de Mateus 28:19 é autêntico, e uma das maiores provas é que Ellen White e os pioneiros usou diversas vezes. Se não fosse verdadeiro, Deus não permitiria que eles usassem para apoiar o batismo de Mateus 28:19. Mas como vimos, Mateus 28:19 não apoia uma trindade. Por isso os pioneiros adventistas batizavam usando essa fórmula. Muitos irmãos leigos do Brasil estão estudando a questão do batismo e estão compreendendo que Mateus 28:19 não fala de trindade. Eles estão chegando à conclusão de que precisamos ficar com a Bíblia, os testemunhos e a crença dos pioneiros. Pois Ellen White diz que nem um J ou um tio deveria ser mudado no que o Senhor estabeleceu. Esses fiéis leigos, estudiosos da Bíblia, tiveram a mesma compreensão que os pioneiros e Ellen White tiveram do texto de Mateus. Os pioneiros batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os pioneiros não eram trinitarianos. Guarde bem isso. Eles não acreditavam na doutrina da Trindade. Tiago White afirmou: o batismo é uma ordenança da vida da Igreja, e no século XIX, ministros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original exige isso. Uriah Smith disse: a fórmula para o batismo dado é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Haskell também disse: nós cremos no batismo, e nós temos a mesma fórmula que os batistas. Ambos são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como os pioneiros entendiam Mateus 28:19. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Através disto, expressamos nossa crença na existência de um único Deus verdadeiro, na mediação de seu Filho, e na influência do Espírito Santo. Nós acreditamos que Deus Pai é o único Deus. Que Jesus é seu Filho unigênito, gerado por ele. Que o Espírito Santo era uma influência que vem do Pai e do Filho, ou o próprio Cristo. Observe isso. Aprendemos por essa linguagem que quando nós falamos do Espírito de Deus, nós estamos na verdade falando de sua presença e poder. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus, como o Espírito de Cristo. Ellen White confirma: o Espírito Divino, que o Redentor do mundo prometeu enviar, é a presença e poder de Deus. Os discípulos não eram trinitarianos e também batizaram assim, veja. Os discípulos, havendo recebido sua comissão da parte de Deus, e tendo a aprovação da Igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor. Primeiros Escritos, página 100. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito de Profecia, volume 2, página 136.
Eles acusam os líderes da igreja, o Centro White, precisamente falando, os depositários do patrimônio White, de adulteração dos livros da serva do Senhor. O argumento de adulteração, ele não existe. Você não está sendo verdadeiro nessa sua afirmação. Existem muitas adulterações feitas, em compilações e traduções. Vamos citar apenas 2 exemplos, para que você veja que o Jefferson e o Michelson Borges não falam a verdade. Essa é a meditação matinal Exaltai-o, de 1992, no original em inglês. Agora, observe como Ellen White escreveu essa frase, grifada em amarelo. O Filho de Deus era o próximo em autoridade, depois do grande legislador. Agora veja como a casa publicadora traduziu essa frase. O Filho de Deus equiparava-se, em autoridade, ao grande legislador. Observe a palavra equiparava-se no círculo vermelho. Next, em inglês, é próximo. E poderia ser traduzido também como segundo, mas nunca como equiparava-se ou igual. Ellen White escreveu que Jesus era o próximo em autoridade, depois do Pai, mas a casa publicadora escreveu que Jesus era igual ao Pai, em autoridade. Eles adulteraram o texto para apoiar a doutrina da Trindade. Outro exemplo. Essa é a meditação matinal, nos lugares celestiais, de 1967 em inglês, página 169. Na parte destacada em vermelho, Ellen White escreveu: embora ele tivesse toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato, que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Observe o que Ellen White escreveu. Had, que significa tivesse, do verbo ter. O dicionário confirma que had é ter, possuir. Veja essa meditação em português, página 321. Observe como a casa publicadora traduziu. Conquanto sentisse ele toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato, que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Observe que a casa publicadora colocou a palavra sentisse. Ellen White escreveu que Jesus tinha. Ele sentiu, mas ele não tinha. A casa publicadora quis passar essa ideia, mas não foi isso que Ellen White quis dizer. Had é ter, possuir. Ellen White não escreveu sentisse. Sentir em inglês é feels. Ellen White não escreveu feels. Ela escreveu had. Eles fizeram isso para esconder que Jesus foi tentado por dentro, como nós, e que Jesus não herdou de Maria a lei da hereditariedade. Passagens onde ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus. Ela fala do trio celestial, dos 3 poderes do céu. Mas um entendimento errado. Ellen White nunca ensinou um Deus 3 em 1. Ela nunca citou as palavras Trindade, Deus Trino, etc. O entendimento do Jefferson e do Michelson Borges é o mesmo do Dr. Kellogg, na Apostasia Alfa. Observe com atenção. Kellogg escreveu uma carta a George Butler, questionando o uso de Ellen White do termo terceira pessoa da divindade. Porque Ellen White não estava dizendo que era um terceiro ser, literal, real, o Deus Espírito Santo, mas Kellogg estava entendendo que sim. Então ele disse: como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa, e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. A história se repete. Os trinitarianos adventistas de hoje estão fazendo exatamente o mesmo que Kellogg fez. Estão confundindo o significado da terceira pessoa, como Jefferson. Para eles, a terceira pessoa é um outro ser, chamado Deus Espírito Santo. O mesmo entendimento de Kellogg. São os kelloggianos modernos. A apostasia omega em ação. Ao dizer terceira pessoa, a irmã White não estava dizendo que era um terceiro ser literal, real, o Deus Espírito Santo. Ela usou a linguagem na forma de terceira pessoa do singular, um certo uso gramatical. Ela usou essas palavras em letras minúsculas, como uma forma de mostrar
que Jesus estava falando de si mesmo, na terceira pessoa. Jesus falou sobre si mesmo, através do Novo Testamento, como uma terceira pessoa. Exemplo: em verdade vos digo, que alguns dos que estão aqui, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. E isso confundiu Kellogg, ao escrever o seguinte. A irmã White mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. Kellogg achava que Ellen White estava dizendo que o Espírito Santo era um outro ser, diferente do Pai e do Filho. Porque ele acreditava que era Deus o Espírito Santo. Ele não entendia que o Espírito Santo era a pessoa do próprio Cristo. Mas a verdade era que Ellen White não ensinou, e não estava ensinando que o Espírito Santo era um terceiro ser, como o Pai e o Filho. Mas Kellogg estava entendendo que sim, mas foi repreendido pela própria Sra. White e os pioneiros. E algo assim que para mim foi fenomenal também, e concluo essa parte, foi o entendimento do desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade no seio adventista. Eu achei isso lindo. Agora, quando você entende o desenvolvimento histórico de todas as doutrinas da nossa igreja, você compreende que haviam limitações no pioneirismo do movimento, né? Você vê que os pioneiros comiam carne de porco até uma determinada época, fumavam pregando no púlpito da igreja, que era algo comum na época, né? Então, foi uma luz progressiva. Verdade progressiva? Não, foi erro progressivo, trazido lentamente ao longo do tempo, para não ser notado. Deus não usaria seus servos fiéis para denunciar uma doutrina como herética, para depois usar outros para descobrir que não é herética. Ellen White recomendou que para sabermos a verdade sobre as nossas crenças, devemos deixar os pioneiros identificar a verdade. Deixem os pioneiros identificar a verdade. Os importantes líderes que morreram devem falar através da reimpressão dos seus escritos. Eu estou instruída a dizer que a voz deles deve ser ouvida. Eles devem prestar os seus testemunhos sobre o que constitui a verdade para este tempo. Conselhos para escritores e editores, página 31 e 32. Devemos repetir as palavras dos pioneiros de nossa obra. Eles conheceram o quanto custou pesquisar a verdade, como um tesouro escondido. Eles lutaram para estabelecer os fundamentos de nossa obra. A palavra que me é dada é esta. Deixem o que estes homens têm escrito no passado ser reproduzido. Sabbath Herald, 4 de maio de 1905. A adoção da atual doutrina da Trindade, na Igreja Adventista, não é uma verdade progressiva, mas uma reversão total, na mais importante de todas as doutrinas, sobre a personalidade de Deus e seu Filho Jesus. Foi um retrocesso total, e nunca pode ser chamado de verdade progressiva. Através de todos esses séculos, a verdade de Deus permaneceu a mesma. Aquilo que era verdade no princípio, é verdade ainda hoje. Cada nova verdade compreendida, tão somente torna mais significativa a antiga. Review and Herald, 2 de março de 1886. A verdade progressiva nunca contradiz a verdade anterior. Se contradizer a verdade anterior, será um erro. Essa história de verdade progressiva é apenas mais uma mentira dos pastores trinitarianos adventistas. Como pode ser luz progressiva, se os pioneiros já conheciam a doutrina da Trindade? Não é lógico nem razoável aceitar tal ideia. Quando nós entendemos o que era a Trindade, que os pioneiros negavam, é outra realidade daquela que nós temos hoje. Da Trindade bíblica, né? Exato. O que eles negavam sobre a Trindade era muito mais assim, semelhante até a um misticismo meio pagão, né, que se tinha nos credos protestantes da época lá nos Estados Unidos da América e no mundo. A gente percebe, né, Jefferson, que Deus trabalhou de um modo muito maravilhoso, muito bonito, né, com os pioneiros, no sentido de primeiro afastá-los dessa crença equivocada, dessa Trindade mais mística, né, e depois levá-los a buscar na Bíblia uma correta compreensão da Trindade segundo a Bíblia, né? Exato. Como
como é que é? Os pioneiros aceitaram uma trindade segundo a Bíblia. Onde está escrito isso na história? Nenhum pioneiro adventista aceitou a doutrina da trindade. Todos os pioneiros morreram fiéis, adorando a Deus e a seu Filho Jesus, unicamente. Os pioneiros adventistas rejeitaram todas as versões da trindade, incluindo a versão moderna, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. J.N. Lofeboro disse: não é coerente com o senso comum falar de três sendo um, e um sendo três, ou, como alguns expressam, chamando Deus de Deus Triuno, ou Deus três em um. Se Pai, Filho e Espírito Santo são cada um Deus, seriam três deuses, porque 3 vezes 1 não é 1, mas 3. Review and Herald, 5 de novembro de 1861. Eles corretamente rejeitaram o triteísmo, 3 deuses, ensinado pela Igreja Adventista hoje. Os pioneiros rejeitaram todas as versões da Trindade, porque todas elas negam que Jesus seja o Filho literal de Deus. E negar que Jesus seja o Filho literal de Deus é uma das heresias mais letais para a salvação. E os pioneiros não eram anticristos. Os anticristos negam que Jesus seja o Filho literal de Deus. E a doutrina da Trindade não aceita Jesus como Filho literal de Deus. Portanto, não existe trindade bíblica, como o Sr. Michelson Borges acaba de afirmar. Os paralelos que fazíamos, nós entendíamos que a Igreja Adventista hoje, ela cumpre o mesmo paralelo da história do judaísmo no passado, que assim como os judeus, como instituição e nação, rejeitaram a verdade, que a Igreja Adventista hoje também rejeitaria. Só que hoje, assim, não há formas de você traçar esse paralelo perfeito. É verdade isso que lhe disse? Você está afirmando que não existe paralelo entre a Igreja Adventista e os judeus. Então vamos ver se você está correto. Observe. Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. De quem ela está falando aqui, se não dos adventistas do sétimo dia? Na sua palavra, o Senhor declarou o que faria por Israel se eles obedecessem à sua voz. Mas os líderes do povo cederam às tentações de Satanás, e Deus não pôde lhes dar as bênçãos que ele lhes designara, porque não obedeceram à sua voz, mas ouviram a voz e a sagacidade de Lúcifer. Essa experiência será repetida, nos últimos anos, da história do povo de Deus, que foram estabelecidos por sua graça e poder. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. Manuscript Releases, volume 13, páginas 379 e 380. Aqui está nos dizendo que, assim como a Igreja Judaica ouviu a voz e a sagacidade de Lúcifer, a Igreja Adventista fará o mesmo. Observe que ela não disse que pode ser repetido, ou talvez se repita. Não, ela disse que será repetida. Com toda certeza, nos últimos anos da história do povo adventista. Jerusalém é uma representação do que a igreja será, se ela se recusar a andar na luz que Deus deu. Eles não respeitaram seus conselhos. Cristo afastou-se deles, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, terei eu de abandonar tudo? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Assim Cristo se entristece e lamenta em relação a nossas igrejas, nossas instituições de ensino, que têm fracassado em satisfazer as demandas de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 67. Jefferson e Michelson Borges. É melhor vocês reverem suas crenças, pois elas não são aprovadas por um, assim diz o Senhor. E mais 2 citações de Mensagens Escolhidas, volume 1. A igreja remanescente é chamada a passar por uma experiência semelhante à dos judeus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 387. As provas dos filhos de Israel, e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo, foram-me apresentadas repetidamente, para ilustrar a posição do povo de Deus, em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 406.
Portanto, o Michelson e o Jefferson estão completamente fora de sintonia com a verdade. Até mesmo porque Ellen White foi taxativa ao dizer que nessa época a igreja parecia que cairia, mas não cairia. A igreja que não vai cair são os fiéis, que permanecem firmes na Bíblia e os testemunhos, defendendo os fundamentos sem alterações, assim como os judeus fiéis não caíram. Pela Bíblia a gente consegue perceber isso, porque Deus usou indoutos, como Pedro, Sim. como João, e é perceptível que aqueles que eram mais doutos, como Paulo, Moisés, Eles estão procurando exaltar o intelectualismo. Mas cuidado com o falso intelectualismo. O falso intelectualismo é baseado em filosofias de homens e na sabedoria deste mundo, contra a qual Deus adverte. Pois a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. 1 Coríntios 3, 19. E através das eras, Satanás tem encontrado pronto acesso às mentes de muitos indivíduos educados e inteligentes, de maneira que atrai-os para longe das simples verdades das Escrituras. É, em geral, muito difícil a uma pessoa altamente educada mostrar uma simples, permanente e segura crença na palavra de Deus. Muitas vezes a mente torna-se o árbitro da fé. E assim esses homens através das eras têm sido infectados pelo racionalismo. Observe essa advertência de Ellen White. Como preparação para a obra cristã, muitos pensam ser essencial adquirir um extensivo conhecimento de escritos históricos e teológicos. Eles supõem que tal conhecimento será um auxílio para eles ao ensinarem o Evangelho. Mas seu laborioso estudo da opinião de homens tende à debilitação de seu ministério, antes do que ao seu fortalecimento. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 379. A porta para o reino não se fecha para aqueles que têm uma educação avançada. Deus pode usar essas pessoas em seu reino, mas somente quando elas se humilham e tornam como uma criança. Para servir a Cristo, Paulo e Moisés precisaram descartar grande parte de seu falso intelectualismo. Eles tiveram que desaprender muitas coisas, e muitas coisas a tornarem a aprender. Moisés teve que ir para o deserto. Paulo teve que ir para o deserto. Passou 3 anos no deserto da Arábia. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover estas impressões. Patriarcas e Profetas, página 248. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus. 3 coisas essenciais para a mudança do caráter. Foi pela fé que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo, por causa do Cristo prometido, do que possuir todos os tesouros do Egito. Pois aguardava ansiosamente a grande recompensa, que Deus lhe daria. Hebreus 11, 24 a 26. Ali o seu orgulho e presunção foram varridos. Na simplicidade severa de sua vida no deserto, os resultados do ócio e luxo do Egito desapareceram. Moisés tornou-se paciente, reverente e humilde, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E, contudo, forte na fé que ele tinha no poderoso Deus de Jacó. Patriarcas e Profetas, páginas 248 a 251. Nós também tínhamos uma interpretação futurista e alegórica da Bíblia. O futurismo, ele não só crê que algumas profecias são aplicadas ao futuro, mas eles reinterpretam profecias históricas também. Sim. O movimento leigo antitrinitariano adventista fiel não tem nada a ver com essas interpretações futuristas. Você está generalizando. Os fiéis antitrinitarianos adventistas seguem a Bíblia, os testemunhos e a fé dos pioneiros. E ponto final. O capítulo 3 do livro Grande Conflito é um capítulo onde Ellen White trata de expressar aquelas que são as doutrinas principais que compõem a Igreja Romana. Então ela fala ali sobre transubstanciação, a confissão auricular, a Eucaristia e etc. Cita uma série de doutrinas, inferno eterno. E, curiosamente, ela não cita a Trindade. Isso é falácia. Se você posiciona a sua fé nesse argumento, você está encrencado. Ellen White não cita nesse capítulo
várias heresias da Igreja Católica. Por exemplo, o batismo infantil. Só porque ela não citou, significa que não é uma heresia. É simplesmente lamentável o seu argumento. Hoje não creio que a Igreja é Babilônia, porque eu acredito que ela não contém no seu corpo de doutrinas nada que nos vincule àquilo que a Bíblia chama de vinho de Babilônia. Ou seja, não é doutrinário o problema de Laodiceia. Se a história da nação judaica está se repetindo em nosso meio, como você pode dizer isso? Veja em nosso canal um estudo completo sobre esse ponto. A Igreja Adventista Babilônia, parte 1 e 2. Inclusive, minha esposa e eu nos privamos de ter filhos, porque entendíamos também que não, Jesus está voltando, então não vamos ter filhos mais. Bem, se cremos que estamos nos últimos dias, e que o tempo de angústia está chegando, então devemos atender esse conselho. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem, naqueles dias. Mateus 24:19. Nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre, em breve hão de terminar, e estamos prestes a entrar no tempo da angústia, tal como nunca houve. Quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Testemunhos Seletos, volume 2, página 124. Esses dois textos estão nos falando que em tempos de perseguição religiosa, a correria para salvar a vida, se esconder, passar a noite no mato, fome, etc., fica difícil para uma mulher grávida, ou ter filhos pequenos. E também devido à verdadeira educação ser difícil nesses dias. Ter filhos hoje seria um fardo muito difícil. Mas, você é livre, Jefferson. Pode ter quantos filhos você quiser. E o vídeo continua com o Jefferson e o Michelson, tentando passar a ideia de que todas as pessoas do movimento leigo são fanáticos, extremistas, etc. Observe agora, eles falando contra a perfeição do caráter. Chamando de perfeccionista, aqueles que creem na perfeição do caráter cristão, antes da volta de Jesus. Agora, o que é ser um perfeccionista? Ela tem muito a ver com a questão da teologia da última geração, e a teologia da última geração, ela condiciona a vinda de Jesus ao fato de pessoas desenvolverem um caráter perfeito por causa de um texto de Ellen White, do livro Parábolas de Jesus. O perfeccionista, então, ele entende que reproduzir o caráter de Cristo é você fazer um regime estritamente vegetariano, você não ouvir música com bateria, as mulheres só usarem saias com determinada altura e comprimento, além disso, você viver exclusivamente no campo, e ainda entrar. Então, o perfeccionista entende que possuir Cristo em si mesmo é cumprir aquela checklist que eu acabei de comentar. Ser vegetariano estrito, vestuário e tal, esse tipo de coisa. Que tem a sua importância? Tem o seu grau de importância. Agora, são a essência do caráter de Cristo? Não, não são a essência. Isto é lixo teológico, do mais nauseabundo que se pode encontrar. Ficamos completamente indignados ao ouvir as barbaridades, como essas que ouvimos do Jefferson e do Michelson Borges. Aqui, é claramente manifestado a ignorância, confusão e incoerência destes falsos ensinadores do Evangelho. Em Apocalipse 14:15, relata-se que já a seara da terra amadureceu, está pronta para a colheita, isto é, finalmente o povo de Deus, os cristãos, estarão refletindo perfeitamente o caráter de Jesus. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Testemunhos para Ministros, página 506. Não se trata de uma realização humana, o homem esforçando-se e atingindo a perfeição. Esta seria a justiça pelas obras. Justiça própria é uma realização de Cristo, não do homem. Ele prometeu: imprimirei, escreverei. Como se concretiza este maravilhoso feito ao citarmos a palavra, na hora da tentação? Enoque, Daniel, os 144.000, etc., o conseguiram. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Ninguém diga,
Não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Fixai, pois, alto o vosso alvo, e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subi até ao topo, a escada do progresso. Parábolas de Jesus, página 331. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.